esse conhecimento é o que vai dar para você subsídios para conseguir trabalhar com aquele colega seu que nesse momento não vai querer aceitar de forma alguma o que está acontecendo. Então tá aí, ó, as 5 fases do luto, e eu vou aplicar as 5 fases do luto aos vazamentos da Operação Lava Jato. O grande detalhe que a gente vive hoje é que quem apoia o Sérgio Moro, a Lava Jato, o Dallagnol e o Bolsonaro, e quem falou durante os últimos anos que o Lula é ladrão e que o Sérgio Moro era um herói, não vai aceitar tão fácil assim a morte de um herói. Esse é o detalhe. Olha, a morte de um herói junto com o renascimento daquele que seria o inimigo. Então acreditar que aquele que seria inimigo não é inimigo e acreditar ao mesmo tempo que o herói morreu. Toda aquela coisa lúdica que estava na cabeça dos eleitores do Bolsonaro, nesse momento, começa a ser substituída por uma realidade completamente diferente. Se a gente não souber respeitar essas fases, a gente acaba tentando ir contra o tempo e nisso a gente acaba aumentando o prazo de uma fase até que a pessoa chegue na fase mais importante, que é a aceitação. Várias pessoas já estão na fase da aceitação, mas muitas pessoas agora estão na fase da negação. Imagine aquele colega seu, o mais reaça, o que defendia a Operação Lava Jato, compartilhava fotos do Moro, né, com roupa do Superman, Moro herói, eu apoio a Operação Lava Jato. Imagine aquele colega, para ele é muito difícil a morte do Moro como ele conhece. Então a gente entra nessa fase da negação. Como que você identifica uma pessoa que está na fase da negação? O cara que está na fase da negação, ele está desesperado, procurando formas de acreditar que é tudo uma mentira. O cara não quer de forma alguma cair na real, que foi tudo uma armação. O cara não quer acreditar que o Lula é inocente nessa história. O cara não quer acreditar que ele foi enganado. Ele quer defender de todas as formas a ideia de que a Operação Lava Jato é uma operação fantástica que estava lutando contra a corrupção. Esse conhecimento dessa fase da negação é importante porque se o eleitor do Bolsonaro, apoiador do Moro e da Lava Jato, estiver na fase da negação, ele vai estar desesperado procurando subsídios para tentar manter a crença dele. É a negação. Então ele vai buscar coisas no antagonista, ele vai buscar coisas na Globo e ele vai replicar essas coisas. É incrível. Olha, esse cara nessa fase, ele vai buscar coisas do tipo, foi o hacker. Esse cara nessa fase, ele vai buscar coisas do tipo, não, mas o Moro tinha que fazer isso mesmo para prender o Lula, isso estava certo. A fase da negação você não confronta com lógica nem com argumentos fáticos. Não tente vencer a fase da negação. Você vai vencer a fase da negação, sim, mas simplesmente apresente subsídios, que é o Glenn está fazendo. Eu estou explicando para vocês até porque que o Glenn não libera tudo de uma vez. Nesse momento as pessoas estão nessa fase da negação. Nessa fase da negação eles partem para a fase da raiva. E nessa fase da raiva eles começam a atacar. Vocês devem ter percebido que quando a gente vai falar que o Moro cometeu crimes, a gente acaba sendo atacado. Olha, há mais ou menos um ano eu não sofria ataques no Facebook. Para vocês terem uma ideia, a minha transmissão, olha, tem mais ou menos um ano que eu faço transmissões, de vez em quando coloco a transmissão no Facebook também, não sofria ataques. Hoje, o meu Facebook está bloqueado porque eu sofri um super ataque no Facebook. Você publicou algo recentemente que viola as políticas do Facebook. É lógico que eu não publiquei algo recentemente que viola as políticas do Facebook, porque eu estou publicando a mesma coisa há vários dias. Ou seja, há mais de ano eu estou publicando só a minha live. O que viola as políticas? Veio um clube de eleitores do Bolsonaro e atacou o vídeo que eu estava fazendo no início dos vazamentos. E por que esse clube de eleitores do Bolsonaro atacou esse vídeo meu? Isso aqui, ó, raiva. Essa segunda fase do desespero dos eleitores do Bolsonaro é essa aqui, a raiva. Nessa fase da raiva, eles tentam atacar. Na fase da negação eles não acreditam, na fase da raiva eles tentam atacar desesperadamente as pessoas. Então eles tentam proteger o Moro como um herói intocável e continuam nessa loucura, tentando de qualquer maneira
fazer o Moro sobreviver um pouquinho mais. Eu estou falando das fases do luto. Nós estamos falando da morte de um herói, gente. Isso é muito importante. Estamos falando da morte de um herói. Então, beleza. Na fase 3, que é a fase da barganha, imagino que alguns já estejam nessa fase da barganha, a gente vai ver comentários do tipo: o Moro até errou, mas foi para prender um ladrão. Olha, o Moro até fez coisa errada, tudo estava errado sim, mas foi melhor porque tiraram o PT do poder. Vejam bem, eles não acreditam mais que o Lula é ladrão, eles não acreditam mais que o erro está no PT. Eles estão vivendo essa fase da barganha, que eles estão querendo achar um motivo que os conforte em relação ao acontecimento. Então, eles não aceitam a ideia que o herói morreu, eles não aceitam a ideia que eles foram ludibriados por todo esse tempo, então eles lutam contra isso, tentando dizer que, olha, eu até fui enganado e o Moro não é o herói que eu imaginava. Mas, em contrapartida, o Moro lutou contra o PT e o Moro colocou o Lula na cadeia. Então, dos males, o menor. Nessa fase da barganha, que todas as fases aqui podem durar segundos, horas, dias ou anos, né, porque tem gente teimosa que nunca vai sair de uma fase da negação. Nessas fases da barganha, a gente tem o caminho, né, para a fase da depressão. E a fase da depressão é a fase mais perigosa, porque na fase da depressão a pessoa vai partir para um caminho de aceitação. Então pense o seguinte: o cara chegou à conclusão de que o Moro realmente foi o bandido da história, que a Operação Lava Jato foi uma grande farsa, e aí ele, nessa fase da depressão, na fase da barganha, quando ele passa para a fase da depressão, ele começa a refletir o que ele perdeu. Então imagina o eleitor do Bolsonaro nesse momento refletindo que ele abriu mão do ex-presidente Lula, uma pessoa que veio da camada humilde, lutou contra os interesses dos mais poderosos para governar para os mais pobres, e ele abriu mão desse cara que ele conhece, que governou por 8 anos, que fez um trabalho fantástico para apoiar uma pessoa que ele nem tem noção de quem é, que é o Sérgio Moro, para bater palmas para um procurador que nunca conheceu pobre. Então essa é a realidade do eleitor do Bolsonaro nessa fase da depressão. Ele percebe que ele foi feito de otário. É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui, que algumas pessoas vão ficar até revoltados, os eleitores do Bolsonaro, mas todo mundo passou por isso. Todo mundo teve um momento na vida que deixou de acreditar no próprio pai para acreditar em alguém de fora. E quando percebeu que foi enganado, entrou na fase da depressão. Vou contar minha história aqui, porque se eu falei que todo mundo, eu tenho minha história. Eu tenho um tio que é negociante, que gostava na época muito de fazer negócio com os outros, e eu sempre quis trabalhar desde criança. Eu tinha 14 anos de idade, eu queria montar o meu negócio de silkscreen, e esse tio me ofereceu uma máquina de silkscreen que ele comprou pro meu primo doidão, não quis trabalhar, e falou: eu te vendo. E ele falou um preço, na época, R$150. Meu pai falou comigo: você não vai nem olhar o preço dessa máquina numa loja? E eu falei com meu pai: eu não acredito que o meu tio me passaria a perna de forma alguma. Aí depois, vendo o ticket da loja onde meu tio comprou, eu liguei para a loja e descobri que a máquina custou R$100. Ou seja, eu deixei de confiar no meu pai para confiar nesse tio meu, espertalhão, e realmente eu fui para essa fase aí de negação. Não pode ser, eu não acredito que meu tio fez isso. Raiva, fiquei com raiva dele. Depois barganha: não, mas o meu tio tinha a máquina na mão, eu ia ter que buscar na loja. E no final das contas, depressão, eu poderia ter escutado meu pai. Então, nesse momento, o eleitor do Bolsonaro, ele passa pelo momento mais difícil, quando ele entra nessa fase entre barganha e depressão, que é o momento que ele começa a achar justificativas para o erro dele. Ele não acha justificativas para o erro dele, ele só consegue encontrar uma resposta: eu deixei de confiar num cara que foi presidente por 8 anos, reconhecimento mundial, crescimento do PIB, a minha vida era tão boa naquela época, eu deixei de confiar nisso para confiar num gravatado que apareceu se mostrando como sendo justiceiro, numa emissora de televisão que sempre enganou o povo. E também eu acabei confiando num cara de óculos, de gravata e camisa, só porque ele falou que ele é da Igreja Batista. Então, nesse momento, o cara sai dessa realidade em que ele percebe que o herói morreu, e ele vai ver que ele virou as costas para um amigo no passado e ficou do lado do herói morto, e aí ele cai na fase da depressão. A fase da depressão é muito complexa, porque olha, a fase da depressão leva para a aceitação. Na fase da aceitação existem 2 caminhos.
Um caminho é o caminho do abandono da política, porque você chegou no momento de tanta vergonha pelo que você fez, que você acaba abandonando a política e falando, eu não mexo com política nunca mais. E é essa aceitação que, obviamente, a Operação Lava Jato quer das pessoas, que você abandone a política e nunca mais fale de política. Porém, existe uma fase da aceitação que é a que nós precisamos lutar para conduzir as pessoas, que é a fase da aceitação em que as pessoas se revoltam com o que aconteceu e vão lutar para modificar o que foi estragado. Então, quando eu falo com vocês dessas 5 fases do luto, a gente precisa analisar que nós estamos lidando com o Glenn, que é uma pessoa que deve ser pelo menos 1 milhão de vezes mais inteligente do que eu, então ele sem dúvidas pensou que não adianta liberar todo o material de uma vez. Sabe por quê? Porque a fase 1, 2, 3, 4, 5, ela é sem dúvidas uma fase, né, esse caminho 2, 3, 4, 5 é um caminho que nessa circunstância que a gente está vivendo hoje é um caminho com volta. A pessoa pode chegar na fase da negação e voltar e sair da fase da negação e continuar apoiando a Lava Jato. Como uma pessoa pode chegar na fase da barganha, voltar para a raiva, negação e continuar apoiando a Lava Jato. Então esse trabalho fantástico que o Glenn está fazendo, de ir liberando as coisas aos poucos, é exatamente porque uma grande quantidade, eu falo de 12% das pessoas, me parece que quase 20% dos que apoiavam o Sérgio Moro, o apoio dele caiu em 20% logo depois da primeira liberação. Ou seja, 20% das pessoas saíram já da negação. Porque na raiva você pode votar contra o Sérgio Moro, na barganha você pode votar contra o Sérgio Moro. A gente não sabe se as pessoas chegaram na aceitação, mas o apoio dele caiu. À medida que vão sendo liberados novos elementos, as pessoas que ainda não saíram da fase, ou não chegaram na fase de negação, ou ainda estão em uma dessas fases e não concluíram seu raciocínio, elas vão sendo conduzidas. Então, se acontece, nesse momento, uma liberação total das conversas, a gente pode fazer com que várias pessoas que estão nessas fases vão simplesmente retroagir e voltar para o apoio à Lava Jato. Então, o que o Glenn faz é uma aplicação de teorias psicológicas fantásticas. Nesse caso, eu estou exemplificando com essa, mas tem muitas teorias que explicam o mesmo fenômeno. E ele faz uma aplicação de uma teoria fantástica da Elizabeth Kubler, no meu caso, a visão que eu tenho, que são as 5 fases do luto. O que é o mais importante dessa teoria para nós? E por isso que ele está liberando as coisas assim, com doses homeopáticas. O Glenn me falou isso? Não, o Glenn não me falou isso. O que eu fiz foi concluir através do que a gente está vendo, né, das mensagens aos poucos estão tendo muito mais efeitos do que as coisas que vieram de uma só vez, e a partir dessa estratégia do Glenn eu consigo perceber que é muito melhor. Então, se uma pessoa recebe toda a informação, parte direto para a negação, a Rede Globo vem com a teoria do tipo, foi o hacker, e aí a pessoa retroage da negação, bate palmas para a Globo. Agora o Glenn soltando as coisas aos pouquinhos, toda hora a pessoa sai dessa fase, parte para a negação, fica com raiva, aí tem a possibilidade dela ir para a barganha, depressão e aceitar, ou retroagir. Mas o mais importante, todos os dias tem um novo motivo para a pessoa entender que o herói morreu. Se a pessoa ficar na negação, né, raiva, barganha, volta para a negação, o Glenn solta mais uma coisa, a pessoa desce, raiva, barganha, depressão, volta para a negação, até o momento que ela vê que não dá mais. E entra na depressão, da depressão ela parte para a aceitação. E tomara que ela parta para a aceitação, entendendo que foi enganada, e parta para o nosso lado.